iniciando mais um programa Caminho Livre. E olha, eu digo para você que está nos assistindo, realmente, estamos firmes nessa missão. É uma missão realmente esta que nasceu da urgência pelo caso grave que aconteceu com meu esposo Geraldo. E diante disso tudo que passamos e ainda estamos passando, a gente realmente resolveu extrair uma missão, um trabalho para buscar realmente, primeiramente, a justiça pelo caso do Geraldo e também dar voz a este caso, né? Um caso este que precisa ter voz. E, somado a isso, também estender essa missão realmente àqueles que precisam ter voz também, que estejam passando por problemas bastante sérios, bastante graves, né, sofrendo consequências de erros médicos, de imprudência, de imperícia, enfim. A lista realmente é grande de acontecimentos. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, né, Geraldo? Sim, com certeza. Né? E esse programa, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aí assistindo a esse podcast, né? Meu nome é Geraldo, todo mundo que já está acompanhando já sabe. Você já sabe da minha história, que minha esposa está contando, né? Verdade. E a gente está aqui mais uma vez nesse programa falando sobre saúde. Não é verdade, Márcia? Sim, envolvendo os erros médicos, né? Realmente é uma situação que tem ocorrido. É uma situação que tem ocorrido e isso tem, assim, particularmente me preocupado bastante. São muitos casos hoje que a gente encontra nas redes sociais, né? Aliás, você abrir as redes sociais, realmente assim, muitos casos sendo denunciados, relatados, enfim, sendo mostrados. Que eu acho importante isso, né? É a divulgação realmente de um caso que está acontecendo em nosso país, né? Sim, não dá para desmerecer isso, né? Está acontecendo. Está acontecendo realmente isso. E a gente precisa falar abertamente, a gente precisa explanar esse assunto, que eu acho que o grande objetivo é que isso não aconteça mais. Eu acho que de qualquer pessoa que se preocupa, que, né, como nós estamos aí trilhando um caminho, claro, frente ao tratamento do Geraldo, né, a todo ocorrido. Como eu sempre falo, o Geraldo ele era um paciente do transplante e agora ele é um paciente da oncologia também, né? Verdade. Por conta aí de um grave erro que aconteceu no transplante dele. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Não dá para deixar para lá, né? Eu acredito que isso também seja um desejo daqueles que estejam enfrentando uma situação difícil, né? Sofrendo consequências desses erros graves, que são erros médicos. A gente fala médico, mas não se estende somente a médicos, né, Geraldo? É verdade. De uma maneira geral, abrangendo também dentro da área mesmo da saúde, departamentos, a própria saúde pública, possa ter suas falhas ainda, suas brechas que precisam ser corrigidas, né? A área da enfermagem, enfim, tudo que envolve saúde pública, saúde privada, não é mesmo? É que quando a gente fala erro médico, não é para, né, só a gente direcionar a classe médica, mas como um todo realmente, né? Tudo que envolve a saúde realmente, né? E fora que isso, né, é muito amplo, é muito extenso realmente, e a gente está fazendo um trabalho assim de semeadura mesmo, né? É verdade. Semeando realmente para que eu creio que tudo que a gente faça, né, em bem ao próximo, o bem para o próximo, eu digo, isso vai reverter em algum fruto lá na frente. Com toda certeza. E a gente faz isso com bastante verdade, com bastante transparência, né? Na nossa humildade. Eu sempre costumo dizer, nós não somos aqui profissionais, né? A gente só é as pessoas que estamos sofrendo consequências por conta de um grave erro que aconteceu no transplante do Geraldo. O Geraldo é o paciente, ocorreu com ele, e isso, claro, que vem impactar diretamente a mim, que sou a esposa, né? Então, eu falo nós, porque nós estamos realmente sofrendo consequências por conta disso, e acredito eu, né, que outras pessoas também estejam enfrentando consequências graves e sérias por conta de erros médicos, né, que gera as imprudências, que gera imperícias, enfim, tudo que envolve essa questão que nós abordamos aqui agora, quase que todos os programas, né, Geraldo? Então, e hoje também temos um caso muito interessante para relatar, né, Márcia? E bem sério. Com certeza. E bem grave.
E bem grave. E como é triste a gente falar sobre isso. É verdade. Como a gente poderia estar falando sobre qualquer outra situação, até alegre, né? Mais feliz, né? Porque feliz, com certeza. Ninguém é feliz falando de um caso que gerou um óbito, né? É verdade. Isso é muito triste. A gente não tem como falar e falar assim, puxa, né? Eu gostaria de estar falando sobre isso. Não gostaria de estar falando sobre isso. Acho que ninguém gostaria de vir a público e falar sobre isso. Porém, esses casos... Se faz necessário, né, Márcia? Se faz necessário falar. É exatamente isso. É isso que nós vamos estar aqui nessa tarde também, né? Falando sobre um caso de uma criança, do Isael, de 4 aninhos somente, Geraldo. Nossa, 4 anos? 4 anos, emocionalmente, de saber que até as crianças realmente têm sido afetadas. Aliás, todo ser humano, né? Mas quando se trata de criança também, isso é muito, muito sério. É muito forte. É muito forte, é muito triste, né? Porque uma criança, meu Deus, né? Está começando a sua vida, enfim, né? Mas um detalhe que você acabou de falar, 4 anos? 4 aninhos, justamente. O Isael, ele é filho, né, da Ellen Coelho, a mãe da criança, realmente. Eu conversei com ela, Geraldo, né? Algumas vezes. Fiquei ciente desse caso e que entristeceu muito o meu coração, como acabei de falar aqui. E isso que me motivou realmente a trazer este caso, né, para o nosso programa podcast, realmente. O Caminho Livre, que o próprio nome já faz, né? Já faz jus desse nome. Jus, né? De a gente caminhar realmente, livremente, né? Para trazer aqui as denúncias. Sem amarra, sem nada. Sem nada. Nada que possa nos paralisar em falar a verdade, né? Então, é um caminho livre que nós estamos trilhando. Com liberdade, né? Com liberdade para falarmos aquilo que precisa ser falado. E o caso do Isael, né, a mãe, a família, né, mora na cidade de Cocalinho, Geraldo, Mato Grosso. Ah, fica no Mato Grosso, Marcia? Mato Grosso, justamente. E essa criança, o Isael, ela foi levada no dia 8/6, eu até anotei aqui para mim não esquecer de pontos importantes. Porque são bastante informações, né, para a gente não esquecer realmente. Falar tudo que for tudo que precisa falar. No dia 8/6, o Isael ele foi levado para o Hospital Regional de Água Boa, também no Mato Grosso. Acredito ser ali a cidade próxima, né, a Cocalinho, onde a família reside. E essa criança foi levada ao Hospital Regional. E com fortes dores abdominais. 8/6 foi o dia que essa criança foi levada, Geraldo. Eu quero realmente, assim, falar com bastante detalhes, porque acho que isso é importante a quem vai estar nos assistindo, né? Falar com bastante detalhes nessa questão. No dia 8/6 deste ano, de 2025, essa criança foi levada neste hospital regional de Água Boa, com fortes dores abdominais. Mas no dia anterior, ou seja, na noite anterior, a mãe relatou a mim que é onde começou o problema. Essa criança começou a apresentar essas dores abdominais. Essas dores uma noite anterior, no dia 7/6. E aí, no dia 8, ela foi levada ao hospital, né? E após a realização, chegando ali, Geraldo, né? Claro, atendimento médico se iniciou. E aí foi-se solicitado os primeiros exames iniciais. Perguntaram para ela, né? Parece que ela falou o que tinha acontecido com a criança. Isso, obviamente, a mãe relatou tudo o que estava acontecendo e iniciou-se os atendimentos médicos iniciais e foi pedido alguns exames. Dentre esses exames, né, uma tomografia, como a mãe relata, né, a realização de uma tomografia, enfim, que foi diagnosticado. Ou seja, por este exame, realmente, o problema do Isael ser fecalona. Eu marquei para não confundir aqui a palavra. É complicado, né? Difícil de falar, fecalona, né, A gente ouve falar assim que é quando o endurecimento de fezes, né? Elas ficam bastante duras, bastante secas, né? Principalmente no reto, Geraldo. No reto, né? No reto, no reto. Então. Né? Então, fala-se fecalona. É um nome difícil, mas o problema é esse mesmo, né? Não estamos xingando ninguém, não. É o nome mesmo. É o nome do problema. E, inclusive, teve uma conhecida minha que o filhinho dela teve esse problema.
E ele foi acometido por esse problema, inclusive ele precisou ir para uma cirurgia para fazer todo o procedimento de retirada, enfim, a gente não entende tecnicamente, mas Sim. resumindo, para se resolver o problema, né? Certo, No certo. caso desta criança. Tá. E aí, se não for resolvido, às vezes em casos mais sérios, por meios cirúrgicos, isso pode também gerar sérias consequências, né, ao paciente. Como, por exemplo, uma obstrução intestinal, uma perfuração também, né, uma sepse, onde as pessoas conhecem por infecção generalizada. Generalizada, né? Né? Isso, né? Eu sempre ouvi, né, assim, as pessoas antigamente, meus pais, olha, aquela pessoa, infelizmente, foi acometida de uma infecção generalizada, que eles hoje falam sepse, né? A sepse. Então, pode ocorrer nesses casos também a sepse, e em casos, né, gravíssimos, infelizmente, se não for tomado, né, nenhuma providência com urgência, pode levar ao óbito alguns pacientes. Que eu Como acho que foi o que né? aconteceu com o menino Israel de 4 anos. Nossa. Infelizmente, Muito triste. Assim, quando eu vi as fotos da criança, né, isso para nós é o que me deixou assim um pouco, fiquei meio abalada emocionalmente realmente, né? Não tem como a gente não ficar, né? A gente se coloca no lugar daquela família, daqueles pais, da mãe principalmente, da Ellen, né, que tem sofrido muito. Meu Deus, uma mãe perdeu o filho, Os avós que até da criança, os né? avós, enfim, de maneira geral, a família, ela é afetada diretamente, né? Eu sempre digo que o erro médico ou a imprudência, a negligência, enfim, acontece com o paciente, mas a família inteira acaba sendo impactada de forma terrível, é devastador isso. Além Sim. do paciente, isso afeta de maneira geral aos familiares, aqueles que convivem realmente, diretamente com aquele paciente. Então, eu comecei a pensar realmente nisso, como isso, assim, a gente pensa, só o paciente sofreu. Não, toda a família sofre. Sofre todo mundo junto, né? Todo mundo sofre. Até durante, né, uma enfermidade, né, na vida de alguém, você pode ver que o cuidador, que às vezes é o esposo, a esposa ou alguém da família, às vezes acaba até sofrendo mais ainda emocionalmente, eu digo, né, porque é aquele que cuida, é aquele que realmente, né, acaba lidando diretamente com aquela situação de dor, de sofrimento, enfim. E em casos, né, sérios, às vezes o paciente precisa de ajuda, né, também. Então, a pessoa passa a vivenciar essa situação, né? No dia a dia, aquilo, né? Começa realmente a trazer um problema emocional para a pessoa, né? Tem pessoas que chegam até a entrar em depressão, não é mesmo? Chega até a entrar em depressão. E a mãe do Israel, Geraldo, ela contesta a causa da morte, né? Como sendo influenza, porque realmente foi isso que foi atestado no óbito da criança. Nossa. Foi atestado a morte dele, a causa da morte do Israel, como influenza. E a mãe contesta isso, até por conta do que os próprios exames, somente acho que o de tomografia, né, acusou diretamente, né, ser o fecalona. Né? Sei. E então aí a mãe vai estar relatando realmente com bastante detalhes, porque a mãe vivenciou tudo isso. A mãe esteve ali o tempo todo ao lado da criança. Então a mãe vai estar relatando realmente tudo que ocorreu. As advogadas também, Geraldo, a doutora Michele, a doutora Carla, Sei. também pessoas que eu conheci, conversei um pouquinho, né, por telefone. E, assim, eu tive o prazer de conhecê-las. Elas também vão estar falando, né, sobre o caso, realmente relatando a parte jurídica, que é muito importante, sabe, Geraldo? Casos, assim, de erros médicos, o quanto é importante buscar ajuda jurídica. Isso Sim. é importante, né? Às vezes as pessoas, os pacientes, quando são acometidos desse tipo de situações, eles acabam ficando com medo, Geraldo. Eles ficam com medo de tomar qualquer posicionamento frente à situação, ou ir lá e fazer uma denúncia realmente, né? Enfim, fazer o que tem que fazer, não é mesmo? Então, a gente precisa, assim, não ter medo de realmente tomar os posicionamentos
frente à situação grave que ocorreu. Não pode deixar Para não de ficar tomar. refém da situação, né, Márcia? Porque senão fica uma situação que, né, fica confortável a quem cometeu o erro, que a verdade é essa, né? Obviamente, quem comete os erros médicos, as imprudências e negligências, é confortável que o paciente não reclame, que o paciente não faça nada. É confortável isso. Eu acredito que quem comete isso, na grande maioria, nem quer que realmente o paciente se movimente em levar esse caso em denúncia, né? Então, a gente precisa realmente não ter medo. Eu sempre tenho conversado com as pessoas e acho isso bastante importante aqui sempre relatar, né, a você que está nos assistindo e por algum motivo, né, você também tenha passado por isso e ainda não tomou nenhuma providência, ou você está no momento passando por isso, está sofrendo consequências realmente, né, de um erro bastante grave na sua saúde, seja referente a uma cirurgia ou qualquer situação que envolveu, né, a sua saúde, para que você não tenha nenhum receio de tomar a atitude que tem que ser tomada. Ou seja, a situação em si já é bastante grave. Então, isso faz com que o paciente ele necessite tomar as suas posições também, né? Para buscar os seus direitos jurídicos, né? Enfim, e esclarecimento frente ao caso. Se precisar de investigação no caso, abrir um boletim de ocorrência, né? Fazer a denúncia também, né? As autoridades competentes. Isso é muito importante para que não haja a impunidade. Porque a impunidade, infelizmente, né? Isso é terrível. A gente sabe que acontece em muitos casos a impunidade, né? A pessoa comete vida que segue, né? Comete o erro na vida de alguém, impacta a vida desta pessoa, às vezes até para sempre, né? Para sempre vai ser impactada a vida dessa pessoa e fica por isso mesmo, vida que segue, né? Vambora. Tá paciência. Então, Problema assim, da família, não é assim. Não é assim. Eu acho que isso que nos motivou realmente, né, Geraldo? A tudo que nós estamos caminhando justamente para que não haja nenhuma impunidade se houver. Frente a esses tipos de casos, porque nós ainda não podemos afirmar. O erro aconteceu. Sim. O erro aconteceu. É verdadeiro. Correto? Agora nós estamos diante do processo, né? A tudo que nós estamos movimentando também juridicamente, aguardando, então, encontrar aonde aconteceu o erro, encontrar aonde aconteceu este erro. Com certeza. Né? E quem o cometeu. Né? Nós não sabemos. Então, para que tudo isso, quando for esclarecido, eu espero muito que tudo isso seja esclarecido judicialmente, né? E aí possa realmente ser responsabilizado aquele que assim o cometeu o erro. E eu acho que é exatamente assim que as coisas têm que caminhar, né? Eu acredito, claro, vamos pensar. Um profissional, quando sai de casa, ele não... Eu acredito que o bom profissional realmente, né? Aquele que não tem intenção de causar mal a ninguém. Porque se ele tiver intenção de causar mal a alguém, primeiro que ele não pode nem estar na medicina. Né? Não pode nem ser médico, uma médica, nem ser um enfermeiro, nada. Né? Porque eu acredito assim, quem tiver esta intenção. Mas quando, obviamente, a pessoa estuda, né? Ela deseja ser um bom profissional. Um bom médico. Né? Para realmente levar qualidade de vida a pacientes que precisam do trabalho dele, né, Geraldo? Isso. Então, ninguém sai de casa falando, não, hoje eu vou errar, hoje eu vou cometer com aquela pessoa hoje eu vou cometer um erro grave. Não. Então, assim, o erro acontece e tem que ter realmente, assim, a hombridade de você assumir o que fez. Porque faz parte isso da profissão. Né? Faz parte também reconhecer o seu erro. Não ter nenhum orgulho em falar, eu errei. Eu errei e vou assumir. Márcio, até você tem uma fala que você costuma dizer, que é o seguinte, deu certo? Parabéns. Se deu errado, o que a gente tem que fazer? Exatamente.
assumir e se responsabilizar por aqui. Justamente. Estamos aqui para aplaudir quem fez certo. Mas será que nós estamos falando algo que acontece? Deus vai fazer um transplante. Vai abrir a barriga inteira. Vai abrir a parte abdominal aqui inteira, em todinha. L. Então, assim, a cirurgia de alto complexo, os riscos que envolvem uma cirurgia 10 realmente... 10 horas, às vezes 11 horas. De 6, 8, 10 horas de cirurgia, às vezes até mais. Mas depende da situação, situação, né? Depende ali, todo um contexto ali que, né, que possa ocorrer realmente na cirurgia. Então, assim, a gente, né, ser humano, paciente, a gente entregar realmente, assim, dar credibilidade a esses profissionais. Então, assim, puxa, eu não sou... se eu fosse uma médica, que responsabilidade realmente em você estar ali, né? Para realizar aquela cirurgia ou aquele procedimento, enfim. Então, isso é muito grave, realmente, quando fere esse propósito. Certo. Quando fere esse propósito, infelizmente. Então, eu acho que a gente precisa pedir isso aos profissionais também, né? Eu quero falar aqui, assim, de coração, a todos os médicos, né? Verdade. A todas... Quer deixar um recado? É até difícil eu falar isso, é muito difícil. A câmera é aquela ali, ó. É só você... É muito difícil eu falar isso, é de verdade, meu coração fica muito sensibilizado. Eu quero aqui, assim, de uma forma muito humilde, pedir isso aos profissionais, aos bons profissionais de saúde, realmente, né? Que eu acredito que os bons profissionais nem concordem com muitas coisas que estão acontecendo hoje, né? Dentro da medicina, de maneira geral, nem concordem com isso, que vocês ajudem aos pacientes, ajudem. Vocês podem fazer muito, muito. Muito mais. Muita coisa vocês podem fazer. E também um pedido aqui somado a vocês também, junto, né, ao que eu acabei de relatar, que vocês, por favor, né, ajudem realmente na hora da cirurgia, na hora dos vossos procedimentos, né, que vocês vão estar ali realizando, a essas vidas que confiaram, né, a saúde delas nas mãos de vocês, né, a vida delas nas mãos de vocês. Por favor, pensem, né, que poderia ser um pai, uma mãe de vocês, alguém que vocês amem, né, um filho, uma filha, um parente chegado, né, alguém que vocês têm amor. Então, que vocês pensem, né, nisso. Não vão para o trabalho como se isso foi uma rotina, assim, aquela rotina do dia a dia, massacrante muitas vezes, a gente sabe que sim, mas que isso não tire de vocês a sensibilidade. Não tire de vocês a sensibilidade ao próximo, porque atrás de todo jaleco branco está um ser humano, né? Então, que vocês nunca percam esses valores importantes, valores de amor ao próximo, né? Fazer para o próximo o que você gostaria que fizessem para vocês, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu faço assim, eu nunca fiz, desde que aconteceu isso com meu marido, eu nunca, em momento algum, que eu, nem entrevistas, né, assim, que a gente, né, falou abertamente sobre o caso, né, com a imprensa. É até difícil eu falar isso. Eu nunca falei isso. É um pedido mesmo a vocês, profissionais da área da saúde, de maneira geral, não só a classe médica, mas também a enfermagem. Olha o caso do Benício, né? Tantas coisas vêm, né, na rede, mostrando realmente. Então, que vocês possam, também, a área da enfermagem, tomar muito cuidado, muita atenção, as medicações, prestar mais atenção, as medicações que forem sendo dadas. Será que é isso mesmo que é para dar? Exato, né? Fazer uma checagem realmente de tudo isso. Pergunta se tiverem, pelo amor de Deus, se tiverem dúvidas, olharem alguma coisa na prescrição médica que não está dentro de um padrão normal, porque o enfermeiro, ele está no todo dia ali, né? Ele já sabe. Então, se algo fugir desse padrão normal, a gente, é muito triste ouvir assim, eu fiz o que estava na prescrição. É verdade. Puxa vida! Eu fiz o que estava na prescrição, mas espera aí, tá fugindo um pouco do padrão normal. Puxa, vai até o médico, pergunta, né, ao doutor, a doutora, olha, doutor, né, tá um pouquinho aqui fora da... E é isso mesmo, doutor. Tem certeza? É isso mesmo, né? Porque, puxa vida, uma vírgula
né? Pode fazer um grande estrago. Se faltar uma vírgula, pode fazer um grande estrago. Então, esse é o meu apelo hoje, né? E realmente é o caso do menino Isael, uma criança linda, né? Linda, linda mesmo, assim, cheia de vida. Eu vi os vídeos dele brincando, enfim, coisa... Oh, meu Deus, né? E hoje nem tá mais aqui, nem tá no convívio da sua família, com seus pais, né? É muito triste isso. Eu chorei muito, assim, aqueles dias, né? É claro que a gente já vive um momento difícil, né? Por tudo que a gente passou e ainda tem enfrentado. Fica um pouco sensível, né? E a gente fica muito sensível, sabe? Não dá para realmente não ficar abalado emocionalmente com o que está acontecendo no Brasil inteiro. Brasil. Aliás, no mundo inteiro, no mundo né? inteiro, com Sabendo certeza. que pessoas estão morrendo por erros médicos, negligências, imprudências, negligências. Né? E por aí vai. Estão morrendo, Geraldo, estão morrendo, sabe? Então, isso é muito grave. O índice aumentou, né? A gente nem gosta de ficar focando muito em índice, mas o índice aumentou em tudo. Nos números de mortes, nos processos que chegam aos tribunais. Então, assim, tem aumentado. Como a doutora Priscila até falou na entrevista, né? Puxa, como é feio a gente ver essas estatísticas, né? Verdade. Que coisa feia para o nosso país ter estatísticas, né? Que mostram realmente, que mostram mortes por erros médicos. Então, assim, na saúde, não dá para errar, Geraldo. É verdade. Não dá para errar. Não tem como, né? Eu acredito, assim, o profissional pode se policiar realmente. O tempo todo em tudo que ele vai fazer. É verdade. E também não cabe, o errar é humano. Também não dá para aceitar isso, né? Isso. Errar é humano em muitas coisas. O piloto do avião, imagina, errar né? É humano, é. Com 300, 500 passageiros, né? Ali, todos ali naquele avião, querendo chegar a algum destino. O seu destino, justamente. Né? A responsabilidade do piloto, do copiloto, ia cometer um erro que pode... Errei. Aí vai a companhia lá depois e fala, errar é humano. Imagina, errar é humano, né? Não tem como isso. Morreu 300 São pessoas. profissões que não dá para errar. Eu termino dizendo isso, não dá para errar. É verdade. Né? E mesmo assim, por todo o esforço, se acontecer algum fato que tenha hombridade de realmente se responsabilizar por isso. É verdade. Que seja ali um profissional, um médico, um enfermeiro, o que for, da área da saúde, que envolve a saúde, pública ou privada. Não tem diferença. Não tem diferença. Todos têm que ser tratados de forma igual. Sabe, uma coisa que me incomoda é isso. Fala da saúde pública, parece que é sempre... Tem que aceitar muita coisa. E na rede privada, não pode acontecer. Né? Porque são convênios, né? São pacientes de convênio, gente que pode pagar, às vezes um bom hospital, enfim. Isso, então, ali tem que ser 500 vezes mais atenção. Checa 10 vezes para fazer alguma coisa. E a saúde pública meio que às vezes acaba... de baseada, né? Então, não podemos aceitar isso. É verdade. E nós do lado de cá mesmo que temos que nos levantar realmente contra isso. Contra isso. Ninguém merece ser tratado de forma diferente por conta de condição social, condição econômica, financeira. Não merece. Todos têm que ser tratados com respeito. Todos têm que ser tratados com dignidade. É o mínimo isso. Sabe, é inaceitável ter diferenciação ali na hora do tratamento. Né? A pessoa da saúde pública pode ficar ali horas esperando. Eu vejo pessoas dando depoimento e ficar 5 horas para fazer um exame de sangue. Pelo amor de Deus. Mas às vezes você vai lá no hospital particular, né? De mais estrutura, tudo, você fica ali às vezes meia hora o máximo esperando. Mas a saúde pública tem que se contentar com isso. Tem que se contentar com isso. Eles falam assim que não se paga, né, Márcio? Mas e os impostos? Claro que sim, claro. Tudo não tem nada de graça no nosso país. Não existe nada de graça. Não existe nada de graça. Tudo sim é muito pago e bem pago, por sinal, no bolso do brasileiro. Então, essa conversa de que é tudo de graça, não tem nada de graça, não. Então, a gente tem que realmente, assim, continuar firmes, pacientes. Fica aqui o nossa mensagem a vocês. Não tenham medo. Não tenham medo de denunciar. É verdade. Não tenham medo de levar a público, tá? Tem muitos casos aí que ainda não foram descobertos e nem levados a público. Porque a hora que também as pessoas entenderem que elas... né, tem os seus direitos,
os seus direitos que cabem ao paciente, frente a erros grosseiros e graves, tem os seus direitos, então, que vocês possam realmente tomar as posições, os posicionamentos, desculpa, que têm que ser tomados. É verdade. Isso vai fazer toda a diferença no seu caso, com toda certeza, né? Para que a pessoa que cometeu isso seja responsabilizada. É verdade. Eu acredito que a gente começará a pensar numa mudança assim. Enquanto a população, eu tenho medo, eu vou ter retaliação, e ficar nisso, aí sabe o que vai acontecer, Geraldo? Os casos vão ser tudo aqui, ó, engavetados. Debaixo Vão abrir as gavetinhas, botar lá e deixa tudo guardadinho ali. É verdade. Infelizmente, essa é a realidade. É o que muitas vezes acontece. E vai ficar por isso mesmo. O importante é tratar da saúde, E né? Deixa pra lá. Exato. E muitos vai passar de número depois para estatística. Isso. Não é? Infelizmente é assim. Então, a gente vai estar ouvindo a Ellen, que é a mãe da criança, Geraldo, a falar. Sei. Né? Agora, nesse momento, ela vai estar dando todo o seu relato de tudo o que aconteceu com a criança. Logo em seguida, também as advogadas, a doutora Michele, a doutora Carla, né? Também vão estar falando como é que é a atuação, o que está ocorrendo dentro deste caso, frente aos termos jurídicos, que elas têm propriedade para falar sobre isso, o que as doutoras esperam também, né, da justiça brasileira, enfim, esse é o que elas dominam. Nós não dominamos, mas as doutoras dominam. Com certeza. Então, as doutoras também vão estar falando sobre este caso do Isael Lucas. Geraldo, vamos nos despedir por aqui? Vamos. E quero agradecer muito a você que está nos assistindo, nos acompanhando ao nosso programa. Muito obrigada. E eu posso dizer até o próximo programa, até o próximo Caminho Livre. Se Deus assim nos permitir, e eu tenho certeza que Ele quer. Tá, eu também me despeço, Márcia, a todos que estão aqui ouvindo. Tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau. Boa noite, dona Márcia, boa noite, seu Geraldo, boa noite a todos. Bom, meu filho, ele sempre foi uma criança saudável, até que chegou na noite de sábado do dia 7 de junho de 2025, desse ano, ele foi no banheiro e ele fez um cocô grande, duro, escuro, e depois ele fazer esse cocô, ele começou a sentir dor na barriga. E como eu pensava assim, como eu achava que era porque ele era muito dengozinho, eu falei assim, talvez, né, por ter sido o cocô grande, vou dar um remédio pra dor. Eu dei remédio pra dor, ele chegou, a gente fomos dormir. Por volta da noite ele acordou, eu dei remédio pra dor de novo. Só que quando ele acordou de novo, ele começou a vomitar. Ele pediu pra ir no banheiro, com dor, cremando dor na barriga, vomitou. E como, né, eu tava meio longe da cidade, esse período de amanhecendo, ele acordou, que ele tinha dormido, ele acordou, eu fiz café da manhã pra ele. Ele lanchou, só que ele tornou a vomitar de novo. E devido aos vômitos, ele tava fraquinho. Corri, arrumei ele, levei ele pro hospital correndo às pressas. Chega lá no hospital, ele já foi direto pra emergência, porque lá no hospital mesmo, ele vomitou. Ele já foi pra sala de emergência, na sala de emergência colocaram ele nos aparelhos e viram que ele tava saturando baixo. A pediatra veio, perguntou o que tinha acontecido, eu falei. Durante a noite, ele fez um cocô grande, depois desse cocô ele começou a sentir muita dor na barriga, cremando dor na barriga o tempo todo. Ela foi, passou um remédio, um nutriente lá pra poder, reposição de nutriente, pra poder ele, né, dar uma melhorada, que ele tava saturando baixo. Aí, só que ela só falou o seguinte, vocês observam se ele vai fazer xixi. Tá, aí depois que ele tomou, né, esse remédio não colocaram no acesso dele, na veia, ele foi pedir pra fazer xixi, levei no banheiro, ele fez xixi, depois ela retornou e perguntou se ele tinha feito xixi, eu falei, fez. Só que nisso ela ainda fala, quando a gente falando sobre o cocô dele, ela ainda debochou da minha cara, que ela disse assim, mãe, foi um cocô normal. E não foi um cocô normal. Meu filho não fez um cocô normal, foi um cocô estranho, um cocô grande pelo tamanho dele. Que eu ainda cheguei a brincar com ele, falei assim, nossa, meu filho, como um menino tão pequenininho faz um cocô desse tamanho? Aí o médico do plantão veio, perguntou, falei pra ele a mesma coisa, que à noite meu filho tinha feito cocô, depois desse cocô ele tava sentindo muita dor. Aí ele passou remédio pra ele e falou assim, vou mandar fazer um raio-x nele, que ele pode estar com pneumonia.
Eu disse, mas não é pneumonia, doutor, o problema dele tá na barriga, ele tá com muita dor na barriga. E ele não tá gripado. O médico, talvez por ele ficar contraindo, tossindo, tá dando dor na barriga. Eu falei assim, não, mas nem tossindo ele não tá. Mas bem, ele foi, mandou fazer o raio-x nele. Fizeram o raio-x e ele pegou e veio, ai mãe, você tá certa. O pulmão dele tá limpo. Eu falei, eu sei que o pulmão dele tá limpo, doutor, o problema dele tá na barriga. Que ele tá cremando duro o tempo todo. E remédio, passando remédio pra dor, dipirona, em curto prazo. Eu não podia falar que ele tava com dor, que era remédio dipirona de novo pra dor. E foram pra tirar sangue dele, não tava achando sangue nele, porque ele tava bem desidratado. Furaram todo o corpinho dele, todas as partes furaram, tentando achar sangue. Mas até aí, pra eles, tava tudo bem, né? Pra eles, ele tava normal. Ele não tinha nada grave. E todo mundo vendo meu filho o tempo todo gemendo, se contorcendo de dor. E diziam que meu filho não tinha nada grave. Até que ele pegou e mandou fazer a tomografia. Na tomografia, passou um tempo, a tomografia mostrou que ele tava com um acúmulo de fezes. Daí ele chega em mim, o doutor chega em mim e fala: mãe, o problema dele é que ele tá com muito acúmulo de fezes. Fezes endurecida, tá colada no intestino dele. Mas eu vou mandar fazer um supositório nele, ele vai ficar bem. Aí já me deu, né, aquela esperança. Falou, não é nada grave. Acreditei, eu confiei nele. Nisso, a minha mãe tá no particular, que a gente ia transferir ele pro particular. Só que como ele fala isso pra mim, eu peguei e liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, vamos esperar. E o médico disse que não é nada grave. Vai fazer um supositório nele, ele vai ficar bem. E esperei. E nisso, remédio. Um remédio atrás do outro nele. Ele foi, chamou o cirurgião pra examinar ele. Que ele falou pra mim, vou mandar chamar o cirurgião aqui pra ele examinar pra ver se vamos fazer a cirurgia nele. Mas o cirurgião veio e só apertou a barriga dele. Não olhou o exame dele, não examinou não. Só apertou a barriga dele e disse, não, no caso dele não é necessário cirurgia não. E saiu. Não voltou, não falou mais, não examinou ele direito. Não quis olhar o exame, nada, foi embora. E eu fiquei esperando fazer o supositório nele. Mas não fizeram supositório nele. Nisso vem 2 enfermeiras e fala pra mim, mãe, vamos aplicar insulina nele. Eu, como eu não entendo, pra mim eu tava no lugar certo, pra mim eu tinha levado ele no lugar certo. Jamais que eu pensava assim que eles estariam fazendo algo errado com meu filho, né? Porque eu confiei, gente. Em todo momento eu confiei. A enfermeira vai pra aplicar insulina nele, a agulha grossa, porque enfia a agulha nele, ele grita demais, grita muito. Aí a outra enfermeira dando, troca, a agulha tá grossa, coloca fina, ele é miudinho. Ela vai lá, coloca a agulha fina e aplica nele. Depois que aplica essa insulina nele, ele piorou. Ele ficava desmaiando. Ele dava aquelas reações, mas ele desmaiava. Outra hora ele dava uma reação, ele ajoelhava, ficava ajoelhado na cama e falava, mamãe, me abraça. Eu ia, abraçava ele, só que ele já capotava, ele desmaiava de novo, deitava ele. Com muita luta, deixaram minha mãe entrar, porque ele não tava deixando ninguém entrar pra ver ele, né? Mas deixaram minha mãe entrar. Nisso eles deram um remédio pra ele fazer cocô, ele foi sentiu vontade de fazer cocô, e foi eu e minha mãe com ele no banheiro. Ele fez 2 bola redondinha, umas bolas grandes, certinho, nunca tinha visto cocô desse jeito. Mas ele fez 2. A médica até chegou a olhar, e a única coisa que a médica falou, porque nisso já tinha trocado plantão, agora era uma doutora, ela só mandou deixar ele em jejum, que ia fazer os exames tudo de novo nele, me mandar repetir. Que ela mesma não sabia, né, o que estava acontecendo. Ou sabia, né, porque geralmente o médico vai lá e fala, explica tudinho, e fala pro outro médico, né, o que tá acontecendo com aquela criança. Mas enfim, pra eles ali, meu filho tava bem. Pra todos eles, meu filho tava bem, mesmo gemendo, se contorcendo de dor, eles só sabiam falar que meu filho tava bem, que não era nada grave. Retornei com ele pro quarto. Nisso, minha mãe saiu, pro meu pai vir, meu pai veio, viu ele, mas ele não conseguiu ficar lá, porque o neném gemendo demais, ele gemia muito. Meu pai saiu, aí o pai dele veio, viu ele pegou e falou, papai, passear carro baby.
Nisso, o enfermeiro vai lá e coloca um remédio de cor amarelo no acesso dele. Eu trocando, coloquei a calça nele, porque ele tava sem calça, ele tava só de fralda. Coloquei a calça nele. Só que no que esse remédio de cor amarelo, que eu não sei o nome do remédio, chega na veia dele, né, na corrente sanguínea dele, ele dá 2 capotes. Ele capota pra cá, outro pra cá, no que ele dá o outro pra cá, ele se estica na minha frente. Ele se estica na minha frente, só que no que eu vi que ele já ia esticando, eu já corri e chamei a médica. A médica veio, pegou ele e já saiu correndo com ele para a sala de emergência. Ficaram lá com ele por volta de uns 45 minutos. Depois vem, retorna para mim e fala que ele não tinha resistido. Meu pai veio, minha mãe veio. Quando fala pro meu pai só dá uma alterada, bateu a mão na cama. Eles mandaram chamar a polícia do meu pai. Eu tive já que dar uma esquecida ali do que estava acontecendo ali, pra não deixarem levar meu pai preso, porque meu pai solteiro. E meu apoio ali era ele, minha mãe e meu pai, aí eu ia ficar sem eles. Fui lá no quarto, na sala onde meu filho tava. O sangue tinha escorrido pela boca dele, os peitinhos dele tudo roxo. Mas também, quando a hora que eles abriram a porta, tinha um dos maiores deles, estava em cima do meu filho, reanimando meu filho. Então, eu acredito que eles não souberam entubar meu filho, porque se tivesse entubado ele mesmo, direito, o sangue não tinha escorrido da forma que escorreu. Nisso, o enfermeiro vem e fala pra mim: mãe, você viu que ele estava gripado? Por que você não trouxe ele aqui antes? Seu filho veio a óbito por influenza. É que ele tava com influenza. Eu falei, não, eu não trouxe meu filho aqui por gripe. Eu trouxe meu filho aqui porque ele tava com muita dor na barriga. Ah, mas foi influenza. Veio com um teste pra mim que eu nem sei por que ele mostrou aquilo. Porque eu não entendo aquilo, nunca tinha visto. Nem sei falar se é real mesmo. Mas não era. O problema do meu filho, ele não tava gripado. Peguei e falei assim, não, meu filho tava gripado. Meu filho teve gripado. No dia que ele teve gripado, eu vim aqui. Eu trouxe ele aqui. Se eu for olhar aí, vão ver que ele tava aqui. Eu trouxe ele aqui quando ele gripou. Uns dias atrás. Eu saí dessa sala, a médica já veio de encontro, pegou e falou pra minha mãe: eu não sei o que aconteceu com ele, você viu? Ele tava bem, ele tava conversando. Não, meu filho não tava bem. Mas pra ela, né, pra isso tudo, meu filho tava bem. Só que no mesmo instante que ela fala que meu filho tava bem, que não sabe o que aconteceu, ela entra pra dentro da sala dela e dá o atestado de óbito por influenza, insuficiência respiratória. Como que o médico que não sabe o que aconteceu, vai lá e já dá um atestado desse jeito. Minha mãe veio, retornou, eu peguei e fui e falei: eu quero autópsia. Eu quero a autópsia do meu filho, porque meu filho não foi por gripe. Eles pegam e falam assim: não, você vem que amanhã cedo que vai estar pronto. A gente foi, né? No outro dia eu retornei cedo, pedi o prontuário, não quiseram me entregar o prontuário, disseram que não tinha como entregar. Pedi os exames, eles sumiram com os exames tudo. Eu consigo provar porque eu tirei, né, as fotos dele fazendo raio-x, tomografia. Mas os exames que foi feito deles, ele sumiu com tudo. Não me entregaram exame, não me entregaram prontuário. Ainda falou que eu não ia conseguir a autópsia dele, porque para me conseguir a autópsia, eu tinha que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Porque então eles não me disseram na noite, mesmo, né? Falaram assim, não, você precisa ir lá na delegacia fazer um boletim, não. Eles tentaram me enganar, tentaram me induzir a não pedir autópsia nele. Mas eu não dei atenção, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Feito o boletim de ocorrência, né? Foi autorizado a fazer a perícia nele. Levaram ele para fazer a autópsia nele. E até hoje eu não consegui retornar lá para pegar o prontuário, porque quando eu fui não quiseram me entregar, eu não retornei. E muitas pessoas falam assim pra mim, assim, como que uma mãe vendo o filho morrendo vai gravar os seus últimos momentos. Gente, eu nunca, jamais imaginei que eu fosse fazer vídeos do meu filho como fossem os últimos.
Eu gravava, mas era pra minha família que tava do lado de fora, esperando, né, por notícias, querendo notícias. Nunca na vida eu pensei que eu fosse estar ali registrando os últimos momentos dele. E graças a Deus eu fiz esses vídeos, eu tirei essas fotos, porque agora são as minhas provas de que meu filho, a situação que estava meu filho, e não deram o atendimento que meu filho precisava, ainda me enganaram ainda, dizendo que o caso do meu filho não era nada grave. Eu quero que a justiça seja feita. Não é só eu que estou chorando pela morte do filho, tem várias outras mães chorando, passando pela essa mesma situação. Casos que aconteceu nesse mesmo hospital. Muitas se calam por medo, que pensam assim, eu vou precisar de novo e eles não vão querer me atender. Porque eu já vi a mãe me falar isso, que ela não pode fazer nada porque depois vão precisar de atendimento e vão se negar a atendê-las. Não tenha medo. Eu falo pra vocês, não tenha medo não. O hospital tá lá pra atender mesmo a população. Vocês não têm que ter medo de buscar justiça pelos seus filhos por medo de uma hora precisar e eles não querem atender. Não existe isso. Se não quer ir lá, vai em outra cidade, uma cidade mais perto, vai em outro hospital. Não é necessário também ir nesse mesmo hospital. Mas não tenha medo, não se cale. Faça justiça pelos seus filhos, assim como eu vou lutar até o final. Enquanto eu não ver todos os culpados punidos pelos erros que fizeram com meu filho, pelo que fizeram com meu filho, tiraram meu filho de mim, eu não vou parar. Eu peço que autoridades investiguem esse hospital, caso do meu filho, Ministério Público. Vocês precisam fazer alguma coisa para que esses casos parem de acontecer, para que outras crianças não venham a falecer nesse mesmo hospital por negligência médica, como foi meu filho, porque meu filho era saudável, sim, mas naquele momento meu filho estava ruim. O intestino do meu filho, para mim, estava no intestino do meu filho e não fizeram nada. Ainda tentaram me enganar e depois me culpar e jogar a culpa para cima de mim para tirar a culpa deles. Como se o erro tivesse em mim, a Reda fosse eu e não. O erro tá no hospital, no atendimento dos médicos. Meu filho nem um leito na pediatria não teve. Meu filho ficou numa salinha de, como que se diz, nessa sala que fica luva, agulha, essas coisas. Uma salinha improvisada. Nem leito meu filho não teve. Meu filho não teve o atendimento que ele precisava. Se meu filho tivesse tido o atendimento que ele precisava, hoje meu filho estava comigo. Então eu peço justiça. A justiça precisa ser feita para que meu coração dê uma acalmada. Eu, a minha família toda, estamos destruídos, porque o Isael Lucas era a minha vida, era a luz, era a minha luz, a luz da minha família. Ele era uma criança muito amada, muito amoroso. E eu fiquei sem ele por conta da negligência hospitalar, da negligência médica. E isso precisa ter um fim. Autoridades precisam fazer alguma coisa para que outras crianças não venham a falecer dessa mesma forma. As leis precisam ser mais severas. Agradeço pela oportunidade, por estar aqui contando a minha história, o que aconteceu com meu filho. E espero ajudar outras mães, incentivar outras mães para que elas não se calem e busquem a justiça pelos seus filhos. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Carla. Boa tarde, eu sou a doutora Michele e nós somos advogadas do caso do Isael Lucas. Com imenso prazer que estamos aqui hoje. Agradecemos a dona Márcia e o seu Geraldo por podermos participar, né, do podcast Caminho Livre e falar um pouco sobre o caso do Isael na forma jurídica, né? O que nos chamou muita atenção no caso do Isael foi a incidência de erros, né? Uma mãe que chega no hospital com uma criança com fortes dores abdominais, vomitando, o primeiro diagnóstico ali, o médico me aplica uma insulina na criança. A criança era saudável, não era diabética, não tinha o porquê da insulina.
após, né, o médico pediu, ele pediu um raio-x, e nesse meio tempo, né, do raio-x, ele prescreve um supositório, o que talvez seria A medida adequada, né? pelo menos inicialmente, uma urgência, né? Foi o que a mãe procurou ali. E teve a troca de plantão e simplesmente eles ignoraram a prescrição, né? O que leva a gente a pensar que foi ele que prescreveu, eu não sei como vai ser, então não vou fazer. Não vou fazer. Não fui eu que prescrevi, não vou fazer. Normalmente os médicos têm essa conduta, não é? Porque o outro médico prescreveu, eu não vou fazer. Sim, foi ele que prescreveu e não eu. Prescreveram, a criança continuava gemendo, porque nós temos os vídeos, né, do dia. A Ellen, ela filmou a criança e mandava pro pai, os pais dela e pro pai do Israel, que estava ali fora, querendo saber da situação da criança. Porque a criança, ela chegou muito mal no hospital, saturando baixo. No vídeo, a criança, ela geme o tempo todo e fala que tá doendo, sentindo dor. Então, assim, nós que não somos médicas, vimos que a situação ali era grave, Muito né? grave. Então, foi ignorada a prescrição do supositório e eu acho que naquele momento o relógio do Israel começou a correr, né? E logo após, depois da mãe insistir, e todo momento eles aplicavam algum remédio para parar essa dor. Aplicava remédio, né? E a mãe pede para fazer mais exames, o que podia fazer, e a médica do plantão fala para ela que ia pedir uma tomografia. Eles pedem a tomografia, né, da região abdominal. Quando sai o exame, vê lá o que existe, um acúmulo de fezes muito, muito grande na região, petrificados, né, o que é chamado de fecaloma, e que essa situação ela é de urgência, ela requer uma cirurgia de urgência, é a única forma, né, para aquela situação se normalizar. E aí eles chamam o médico de plantão e o médico de plantão simplesmente chega sem olhar o exame, porque ele não olhou a tomografia, apalpou a criança e falou que não era caso cirúrgico, indo contra o exame de tomografia, contra o quadro clínico, contra a dor que aquela criança estava sentindo, que ele tinha até os olhos inchados, ele tava, eu acho que aquela criança com uma dor absurda. Então, assim, aí a gente teve outro erro gravíssimo, né? E logo após isso, a criança continuou com muita dor, eles continuam aplicando muita medicação para dor, que nós vimos ali que no prontuário médico que era o dipirona, um simples dipirona, não ia tirar aquela dor, né? E por fim, a médica aplica um líquido, a mãe relata como de cor amarela. Nós procuramos entender o que está escrito no prontuário médico do Israel, o que era aquilo. E tá ilegível. Não consegue nem decifrar. Nós, nem a polícia, né, que a gente estivemos em contato com os escreventes ali do inquérito policial que foi aberto, e não conseguiram também decifrar o que está escrito ali, o que era aquele líquido, porque após aquele líquido que foi aplicado na criança, a mãe relata que a criança teve a parada cardíaca, né? E naquele momento, a médica em todo momento olhava para a criança, da troca de plantão, olhava para a criança e falava que ela estava bem. Ele tá bem, mãe. É só uma dor de barriga. Ela pega aquela criança e leva para uma sala, eles tentam reanimar e entubar. E infelizmente, eu acredito também que eles não souberam fazer o procedimento, porque a mãe relata que a criança, a hora que eles vêm falar, né, infelizmente, do óbito do Israel para ela, a mãe fala que ele tá muito marcado aqui no peito e com sangue escorrendo da boca. Então acredito que eles também outro erro aí, não souberam entubar aqui a criança. Infelizmente, esse tipo de erro não pode acontecer.
E infelizmente esses tipos de erros eles acabam ficando impunes pelo corpo médico, né? Eles não têm uma punição. No caso do só mais um, aconteceu, foi uma fatalidade, foi só mais um e vida que segue. Tentaram falar que a mãe era culpa dela, porque que ele estava gripado. Não levaram. Por que você não trouxe antes, sendo que a criança não estava gripada? Ele não chegou ali por isso. Só que ali, depois de um erro deles, eles ainda tentaram fazer com que falar para a própria mãe que a culpa era dela. O raio-x não constou nada. Ele não estava gripado, o raio-x não constou nenhuma secreção. Eles desapareceram com esses exames. Os exames desapareceram. Então, assim, o que a doutora Carla falou, que fica impune, fica impune, né? E isso não pode acontecer mais. Esses erros médicos, eles não podem acontecer. A gente está falando de vidas, né? São vidas que estão ali na mão desses médicos e que cada vez mais vem acontecendo esse tipo de erro na mão desses profissionais que eles juram, no juramento deles, eles falam que salvarão vidas e muitos deles não vêm fazendo. Não vem. A gente conversa muito aqui no escritório, não só aqui no escritório, mas é uma evidência, né? De que não generalizando que nós temos ótimos profissionais, mas nós estamos vendo aí uma grande maioria que se forma apenas por status, né, doutora Carla? O status. Fazer medicina hoje virou status, né, da sociedade. Olha, estou fazendo medicina, meu filho está fazendo medicina. A medicina não é mais por amor, é por status. Infelizmente. Como a doutora Michele disse, não estamos generalizando, mas a grande maioria hoje... Status, dinheiro, assim, né? Mas eu vou fazer medicina porque eu vou ficar rica, eu vou ganhar dinheiro. Muito dinheiro. E não mais por amor. Não. E vem cada vez mais acontecendo... o que aconteceu com Israel. Esses erros gravíssimos. Bom, que aconteceu com Israel. O número está assustador. O número está crescente e cada dia mais, né? Sim. E por isso que a gente estamos até felizes, porque no dia 13 agora de dezembro foi aprovado um projeto de lei pelo Senado. Que eles vão ter que ter uma reavaliação. Os médicos recém-formados vão ter que ter uma reavaliação para ver se eles estão aptos ou não a exercer a profissão. Nós estamos muito felizes porque é por isso que a gente sempre falou, vai precisar de uma lei mais severa, porque senão isso não vai parar. A gente precisa ter voz, a gente precisa falar sobre isso. Nós temos muitos casos aqui nesse sentido. Então, eu falo assim, que a única forma desses médicos, recém-médicos ou médicos, né, médicos no geral, se conscientizar é mexendo no que às vezes vai doer neles. Por exemplo, vai mexer no CRM, que o conselho, que autoriza eles a serem médicos, o conselho, né? O conselho então, da classe. Assim, se eu errar, eu vou ter uma punição grave. Se eu errar, eu posso perder minha carteirinha. Se eu errar, eu posso ou suspender minha carteirinha por tantos meses, ter que ficar sem clinicar, sem exercer a profissão. Isso vai fazer eles pararem. Porque se nada for feito, se não tiver uma lei mais severa, se não tiver nada, isso vai continuar. Uhum. E quantas pessoas vão morrer na mão de médicos, né, que para eles estão ali, mas não estão ali. O plantão é uma urgência, então a gente tem que tratar ali. Todos os casos que chegam no plantão, eles são graves. Às vezes um menos e um mais. Não tratar como, mãe, ele tá bem. Mãe, é só dor na barriga. Não é só uma dor na barriga. Ele não está bem, porque senão a mãe dele não estaria ali com ele. Exatamente. Né? Não teria porquê, está levando num plantão, numa urgência. É só uma gripe. Não. Ele não estava bem. Não, ele não estava bem. Então, assim, a gente está muito feliz. O ano está terminando aqui no escritório com chave de ouro, né?
porque temos mais uma votação, né? Mas nessa primeira ganhou, né? E eu acho que era isso que estava precisando, né? Vamos torcer aí para a segunda ter o mesmo êxito que teve a primeira. Exato. Né? Então eu acho que é isso, né? Mais uma vez a gente vem agradecer, né, Carla, a nossa participação no podcast. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente, né? E falar também que as medidas cabíveis foram adotadas, no caso do Israel, para poder responsabilizar todos os envolvidos e garantir que tamanha negligência, ela não fique impune, né? Mais uma vez, o nosso compromisso tanto é assegurar que a verdade prevaleça sempre e que a memória de Israel seja honrada, né? Através da busca da justiça que será feita. Para a gente nós vamos lutar muito por isso. E eu acho que uma outra mensagem que o escritório deve deixar, né, doutora Carla, é que as pessoas, elas têm que ir atrás de denunciar, não pode de ter fazer medo. o boletim de ocorrência. Aconteceu? Eu não vou fazer porque eu tenho medo de não ser mais atendido por esse hospital. Não. Se você viu que foi um erro médico, que trouxe um óbito, né, que levou a óbito, ou que deixou alguma sequela, vai atrás da polícia, faz boletim de ocorrência, peça a autópsia, porque só ali vocês vão saber o que realmente aconteceu com aquela pessoa, né? Então, assim, peça a autópsia, vai atrás e fale sobre isso. Procure um advogado de confiança e lute por justiça, porque só dessa forma que talvez a gente vai conseguir reduzir os casos de erro médico no Brasil, que aumentou assustadoramente. Sim. Né? Sim. Então, a mensagem do escritório é essa para a população brasileira. Obrigada. Então, obrigada a todos. Obrigada a todos. Ficamos honradas pelo convite e também aguardaremos o desfecho, né? Falaremos sobre o desfecho do caso de Israel. E voltamos em breve. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.